Shabbat Shalom. Vamos para a tarde com a Torá, parte 2, ok? Então estamos aí. Então hoje nós estamos com 6 semanas completas do Homer. Então nós vamos iniciar ao pôr do sol de hoje a 7ª e última semana de Sefirat HaOmer, ok? Então nós estamos hoje em Marhut de Yesod, nobreza na vinculação. O vínculo deve intensificar a nobreza da pessoa, deve nutrir e fortalecer sua própria dignidade e a dignidade daquele com quem você se relaciona. Minha ligação inibe a expressão de minha personalidade e de minhas qualidades? Ela oprime aquele com quem me relaciono? O exercício do dia. Dê ênfase e realce os aspectos positivos da pessoa com quem você se relaciona e se une. Então, nobreza na vinculação. Este é o refinamento para nós no dia de hoje, até o pôr do sol, para completarmos então as 6 semanas da contagem do Homer, ok? As nossas últimas reflexões de Vaikra, bem como também de Bechukotai, os nossos mestres falam sobre Vaikra, ele chamou. Então, o rei David, no Salmo 119, verso 59, ele diz: ponderei meus caminhos e fiz retornarem meus pés a teus testemunhos. Então, realmente fortalecer-se constantemente é estarmos cada vez mais com os nossos pés na Torá e nas 7 leis universais de Hashem, ok? Segundo o Talmud, traz para nós, realmente na palavra de Rambam, de Maimônides, nos falando a seguinte questão. Nos diz que se cumprirmos a Torá com alegria e meditarmos sobre sua sabedoria sempre, o Criador nos livrará dos acontecimentos que nos impedem de cumpri-la, como doenças, a guerra, a fome e coisas semelhantes a essa. Então vejam bem a orientação que Maimônides traz para nós quando nós nos dedicamos ao estudo da Torá, bem como a aplicação, a obediência no nosso dia a dia, aos preceitos divinos, as mitzvot, os mandamentos. Ou seja, se nós o fazemos daquela forma que nós vimos ontem, no sentido de estudar a Torá e talhar os preceitos, no sentido de que a vontade divina seja gravada, talhada em nossos corações, e nós no dia a dia vivemos isso, então, se nós fazemos isso com alegria e realmente com amor, com dedicação, com vínculo, com persistência, perseverança, cumprindo os mandamentos divinos, então o Criador, ele nos livrará dos acontecimentos negativos, destrutivos, que possam nos impossibilitar de nos dedicarmos ao estudo da Torá e à obediência dos seus mandamentos. Ele também explica, Rambam, que Hashem nos dará em abundância todos os bens materiais, como fartura, paz e opulência, cumprindo-se dessa forma as promessas da Torá, para que não tenhamos que nos ocupar todo o tempo com as necessidades materiais. Dessa maneira, teremos tempo livre para estudar a Torá com afinco e cumprir as mitzvot, para que possamos receber a verdadeira recompensa. Ou seja, esses aspectos aqui sobre os benefícios, os presentes que Deus nos concede, não são, como diz Maimônides, não são a nossa verdadeira recompensa. A verdadeira recompensa, elas estão reservadas para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, ok? Então, o que nós recebemos aqui são presentes
benefícios que Deus nos concede para que nós possamos continuamente estarmos cumprindo aí, né, leitura, estudo da Torá, né, dedicação à obediência dos seus mandamentos e assim sucessivamente. Então os nossos sábios disseram no Pirkei Avot, capítulo 4, verso 2, Serach mitzvah mitzvah, ou seja, a recompensa por uma mitzvah é outra mitzvah. Ou seja, quando Deus nos concede a graça de cumprirmos um mandamento, imediatamente ele já abre um novo portal para que já tenhamos pela frente um segundo mandamento, um segundo preceito para se cumprir. Por isso, né, a recompensa por uma mitzvah é outra mitzvah. A verdadeira recompensa, como já diz Maimônides ali atrás, estão reservadas para o Olam Rabá. Então aqui as recompensas que Deus vai nos dando no dia a dia são na realidade pequenos presentes em comparação com os verdadeiros presentes ou verdadeiras recompensas reservadas para o Olam Rabá. Para nós já parece grandes presentes, não é verdade? Ou seja, sermos preservados, né, com saúde, sermos preservados da destruição das guerras e as sequelas que as guerras trazem, sermos preservados da fome, da miséria, para nós já são grandes presentes. Mas aos olhos de Deus são pequenos presentes, porque os verdadeiros presentes, as verdadeiras recompensas ainda estão para o Olam Rabá. Por quê? Porque estas recompensas, elas são tão enormes no seu potencial de espiritual e valor, que na atual configuração o mundo não comporta estas recompensas. Por isso nós recebemos presentes na atualidade, ok? Então, a mitzvah, né, o mandamento, o preceito, é algo espiritual. E o que é espiritual não pode ser pago com algo material, pois não há valor monetário que possa remunerar uma mitzvah. Ela possui um valor ilimitado e eterno, o que não acontece com os valores materiais, que são limitados e perecíveis. Então, por isso, nós não podemos, em hipótese nenhuma, né, nos acomodarmos numa situação ou numa pequena, míope, miserável, né, visão de que eu faço isso e ganho aquilo. Não. A mitzvah, o preceito divino, ele é espiritual e o seu valor é ilimitado. Por isso, as recompensas, verdadeiras recompensas, como diz Maimônides e Pirkei Avot, né, a sabedoria dos nossos pais, nos fala exatamente isso. Estão reservados para o Olam Rabá. E finalizando, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder e o justo da nossa geração, dá-nos a palavra final sobre proteger-se dos danos. Então, sobre essa questão que nós vemos aí, né, vimos durante toda a semana, sobre a questão dos sacrifícios de animais, né, a dedicação, a oferenda, etc. e tal, tudo isso está conectado sobre chamado de boa ação. Nesse sentido, a Torá proíbe o dono de substituir o animal original por outro, se ao fazê-lo ambos os animais ficam santificados. Ou seja, eles tornam unidos, não podem se separar e assim os dois são santificados. Então, voltando àquele aspecto lá do trabalho simples e o trabalho mais complicado ou mais elevado, quem quer fazer substituição, então precisa ter como visão isso daqui, tanto aquilo que lhe foi confiado, como aquele outro mais simples que você quer pegar, porque é mais simples, mais fácil, os dois vão se somar e você vai precisar cumprir os dois. Cada vez que uma pessoa realiza o dízimo dos seus animais, eleva-se acima deste mundo material e envolvia-se no processo sagrado
de ter que levar o animal a Jerusalém, e comê-lo ali com sua família. Isso lhe dava então a oportunidade de renovar sua inspiração religiosa no templo sagrado, que significa renovar realmente o serviço religioso a Hashem. Por isso, as nossas preces diárias, o nosso serviço diário, é uma renovação do nosso serviço diário a Hashem. Então a Torá quer que o dono aproveite essa oportunidade ao máximo e não se distraia com algum outro animal não consagrado. Então por isso, realmente ele leva o 10º animal para Jerusalém, e lá em Jerusalém o animal é ofertado, né? E aí então a carne daquele animal faz-se um belo churrasco com a família, e em Jerusalém come-se realmente esse belo churrasco, a família se delicia, cumpriu uma mitzvah e já está cumprindo outra mitzvah, porque está comendo do sacrifício em Jerusalém, não pode ser fora de Jerusalém. Então isso significa valorizar o serviço a Hashem. É isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel diz que, em linhas gerais, devemos também seguir este conselho. Se estamos ocupados numa atividade sagrada, devemos nos manter concentrados nela. Não devemos sacrificar o nosso entusiasmo espiritual por causa de alguma distração material. Então, essa conexão que nós vimos ali, Maimônides e Pirkei Avot, a sabedoria dos nossos pais, né? As verdadeiras recompensas, elas estão reservadas para o Olam Rabá. Então, ponto. As demais questões são presentes do nosso dia a dia, no nosso tempo presente. Ponto. Ou seja, não podemos nos distrairmos com estas questões, mas cada vez mais envolvidos no serviço a Hashem. Então, no entanto, quando outras pessoas estão em perigo espiritual, aqui já entra uma outra questão e um conselho. Então, quando outras pessoas estão em perigo espiritual, é preciso deixar de lado essa proibição, né? Essa conexão, concentração no serviço, para ir ao encontro destas pessoas que estão em perigos espirituais. Em casos assim, a Torá nos assegura que Deus nos protegerá, tanto nós quanto aqueles que elevarmos a santidade. Todos vão permanecer santos. Ou seja, aqui está a questão de nós realmente transformarmos o mundo para ser a moradia de Deus. As pessoas estão em perigos espirituais, desconectados com o verdadeiro e único Deus, desconectados com o único e o verdadeiro Criador, estão sem salvação com o único Deus Salvador. Então esse perigo, né, que essas pessoas estão correndo, nós precisamos cumprir realmente a vontade divina e ir ao encontro dessas pessoas e cada vez mais levarmos o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica, para que sejam somadas ao povo Benei Noach, para que nós juntos possamos estar transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Então, amados, Vaikra, e ele chamou. Você está respondendo no seu dia a dia ao chamado divino? Então, vamos em frente nessa jornada. Baruch Hashem, vamos então encerrar o nosso livro de Vaikra, né? Com Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Nós vamos falar 3 vezes. Uma vez em hebraico, a Edna eu falo sozinho, e a Edna junto com vocês vai falar no alto e bom som em hebraico. Na segunda vez nós vamos falar em português, aí a Edna com vocês repete em português, e a terceira e última vez, novamente em hebraico, eu falo e a Edna com vocês repete. E assim nós concluímos realmente a nossa paraxá, ok? Então, eu falo primeiro, vocês repetem, ok? O que eu falo, vocês repetem. Vamos lá? Hazak, Hazak, Venit, Hazek.
Hazak, Hazak, Benit e Hazek. Seja forte e que nos fortifiquemos. Seja forte, que nos fortifiquemos. E a terceira e última vez, Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Hazak, Hazak, Benit e Hazek. Baruch Hashem. Uma boa Havdalah, que vai acontecer às 18 horas e 4 minutos, e que assim, juntos nós possamos findar de forma bem fortes na Torá, nas 7 leis universais, no serviço divino, e iniciarmos uma nova semana, já semana final de Sefirat HaOmer e para Shavuot, renovando a entrega da Torá. Shalom, shalom, até amanhã.